Abram, por favor, Provérbios capítulo 16, a gente vai ler do verso 1 até o verso 3, versículo 9 e também o versículo 25. Vamos fazer, no caso desses dois últimos, salteados. Livro de Provérbios capítulo 16, versículos de 1 até o versículo 3, depois verso 9, depois o verso número 25. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: se porventura houver alguém do seu lado sem Bíblia, que você compartilhe a sua, para que assim todos possamos atentar para a palavra de Deus, aprendendo as suas verdades nesta oportunidade. Diz o seguinte, Provérbios capítulo 16, verso 1 até o verso número 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Verso 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Por fim, versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nós estamos iniciando mais um ano. Nós estamos iniciando mais um período em relação às nossas vidas. E dentro desses momentos, dentro dessas circunstâncias, via de regra, nós temos a tendência de traçar alguns planos, de traçar algumas metas, de traçar alguns objetivos em relação às nossas vidas, nos seus mais variados aspectos, nas suas mais diversas áreas, quer seja, por exemplo, no sentido profissional, quando a gente quer galgar um outro caminho profissionalmente falando, quando a gente quer galgar um outro caminho no sentido da nossa responsabilidade aqui neste mundo, e a gente tem esse interesse, a gente tem esse objetivo em relação à nossa vida. Mas não só isso, na nossa área estudantil, quando a gente procura aproveitar esse período que está se iniciando para que a gente possa se aperfeiçoar em termos do nosso conhecimento, em termos da nossa cultura, até mesmo para poder facilitar colocações profissionais para as nossas vidas. Mas não só no sentido profissional, não só no sentido estudantil, no sentido espiritual. Muitas vezes nós traçamos objetivos para esse ano em termos de maior leitura da palavra, em termos de maior dedicação de tempo para a oração, em termos de maior envolvimento na obra de Deus, na obra do Senhor aqui neste mundo. Enfim, são as mais variadas áreas que nós muitas vezes projetamos para as nossas vidas. Mas diante disso surge uma pergunta. Diante disso surge um questionamento. Que pergunta, que questionamento? Será que é lícito, meus irmãos? Será que é correto, minhas irmãs, enquanto cristãos, enquanto servos e servas de Deus, nós traçarmos plano para as nossas vidas? Seria uma atitude adequada para um cristão? Seria um comportamento respaldado pela palavra de Deus, pelas Escrituras Sagradas? Então, é sobre esse tema, é sobre esse assunto que nós queremos tratar com a graça de Deus nessa oportunidade na noite de hoje. Quando nós lemos o livro de Provérbios, nós percebemos uma característica muito específica no livro de Provérbios. Ou seja, o livro de Provérbios, ele é um livro prático, extremamente prático. Quando a gente lê o livro de Provérbios, a gente percebe justamente isso. Frases curtas, frases diretas, que nos ensinam determinadas ações, determinados princípios, de maneira bem prática, de maneira bem direta, para que assim nós pautemos a nossa vida segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Senhor.
E nesses versos que nós acabamos de ler, Provérbios 16, de 1 a 3, versículo 9, versículo 25, nós encontramos um assunto muito claro sendo tratado pelo autor sagrado. Que assunto é esse? Que tema é esse? Ele fala, meus irmãos, ele fala, meus amigos, da legitimidade dos planos humanos, da legitimidade dos projetos humanos. Então, quando nós olhamos para essas passagens, a gente percebe justamente isso, que é correto sim, que é legítimo sim, fazermos planos, traçarmos metas para as nossas vidas ao longo da nossa existência aqui neste mundo. Até porque Deus ele nos fez seres racionais e, diferentemente do que acontece com os animais, nós fomos dotados de razão, podemos pensar, podemos raciocinar, podemos planejar, podemos projetar em relação às nossas vidas. E quando nós observamos, por exemplo, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que Cristo ele foi nessa mesma linha de pensamento, nessa mesma linha de direção. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 14, versículos 28 até o versículo 32, quando ele traz à mente dos discípulos a necessidade de nós avaliarmos o curso do discipulado, ele traz uma ilustração muito importante nesse sentido. E aí ele faz a ilustração de um rei que vai à guerra, tendo a necessidade de avaliar se tem condições de fato de guerrear contra o exército inimigo. Ele traz a ilustração do construtor que constrói uma casa para que antes que comece essa empreitada, ele possa ver se tem os recursos para concluir. Então, através dessas ilustrações, Cristo mostra justamente isso, a necessidade de nós avaliarmos, a necessidade de nós considerarmos, e em cima disso nós podermos projetar, planejar para as nossas vidas. Até porque, como disse alguém no passado, quando a gente não tem projeto, quando a gente não tem plano, quando a gente não tem objetivo na nossa vida, onde quer que nós chegamos, já será o suficiente. E é uma verdade, Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, nós percebemos sim a legitimidade de nós planejarmos, termos metas, termos objetivos nas mais variadas áreas da nossa vida aqui neste mundo, aqui nesta terra. Então, meus irmãos, meus amigos, na noite de hoje, eu queria destacar alguns princípios, eu queria destacar algumas verdades que nos ajudam na elaboração dos nossos projetos. Alguns conselhos que a Bíblia dá, que nós devemos considerar, não só no início de um ano, especialmente falando sim, mas ao longo de toda a nossa vida, para que através desses princípios, através desses conselhos, nós possamos traçar planos segundo a vontade, segundo o propósito de Deus em relação às nossas vidas. Então, primeiramente, eu queria que nós considerássemos alguns princípios que nós devemos ter cuidado na elaboração dos nossos planos. Depois, eu queria que nós considerássemos pelo menos 4 princípios que nos são exigidos quando nós elaborarmos planos em relação às nossas vidas. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se questionar, quais são então esses conselhos, quais são então esses princípios que nos ajudam na elaboração de planos em relação às nossas vidas? O primeiro deles, meus irmãos, minhas irmãs, é que nós devemos ter cuidado com a avareza. O primeiro princípio que nós devemos ter, o primeiro conselho que nós devemos atentar é que nós devemos, ao planejarmos para a nossa vida, cuidarmos para nós não sermos avarentos. O que é a avareza? Como é que nós poderíamos defini-la? No seu sentido mais geral, no seu sentido mais prático, a avareza é o amor excessivo ao dinheiro. A avareza é o amor excessivo aos bens materiais, aos bens desta vida. E quando nós olhamos, meus irmãos, quando nós consideramos, meus amigos, a palavra de Deus, nós recebemos advertências diretas do próprio Deus
com o cuidado que nós devemos ter, para que nós não hajamos assim, para que nós não procedamos dessa maneira, sobretudo, quando nós estivermos idealizando para as nossas vidas. Vejam aí o que nos diz o apóstolo Paulo em um dos seus textos conhecidos acerca desse assunto, mas sempre atuais e necessários para as nossas vidas. Abram aí, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Olha só a advertência apostólica, olha só o conselho que Paulo nos dá em relação a isso. Devemos planejar? Sim. Devemos ter objetivos e metas para as nossas vidas? Sim. Mas nós devemos cuidar para que nós não sejamos avarentos. Olha só, Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e também o versículo número 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 até o versículo de número 10. Atentem aqui, meu irmão, atenta aqui, meu amigo, para essa verdade. Diz assim a palavra do Senhor: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E ele segue, verso 10, veja, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, quando nós olhamos, irmãos, quando nós olhamos, meus amigos, para o mundo que está à nossa volta, a gente percebe com clareza, a gente percebe com facilidade que o nosso mundo ele é marcado pela avareza, pela cobiça. Conforme nós temos, esse é um reflexo da queda de Adão. Por isso, de maneira direta, por isso, de maneira indireta, nós, enquanto cristãos, nós, enquanto servos e servas de Deus, nós somos tentados, nós somos influenciados a viver a nossa vida, a projetar a nossa vida dentro desse sentimento de querer e querer das coisas materiais, de maneira que não glorifica e honra o santo nome de Deus, o santo nome do Senhor. Diante disso, você pode até perguntar: mas a Bíblia é contra nós procurarmos melhores condições de vida que vêm através de recursos materiais, que vêm através de recursos financeiros? Não, jamais. Mas conforme nos ensina o apóstolo Paulo, é o amor, o apego a estas coisas que acaba sendo prejudicial e afetando negativamente as nossas vidas, sobretudo quando nós idealizamos os nossos planos, de procurar desenvolver as nossas atividades, de procurar desenvolver os nossos compromissos, simplesmente para ter, simplesmente para possuir, sem esse objetivo central das nossas vidas, que é de glorificar e honrar o santo nome de Deus, o santo nome do Senhor. É um cuidado constante, meus irmãos, é um cuidado constante, minhas irmãs, que nós devemos ter em relação às nossas vidas. Até porque, conforme nós falamos agora há pouco, nós vivemos dentro desse ambiente materialista, onde as pessoas, dentro da percepção do mundo, elas valem aquilo que elas têm. E muitas vezes acaba sendo essa a nossa motivação. E muitas vezes acaba sendo por esse interesse que a gente traça alguns planos para as nossas vidas, inclusive em detrimento da nossa vida espiritual. E muitas vezes nós trabalhamos mais do que deveríamos, muitas vezes nós nos esforçamos mais do que deveríamos, inclusive com prejuízo da nossa vida espiritual, seja de estudo da palavra, seja de dedicação à oração, seja de participação na obra do Senhor, para que nós possamos buscar essas coisas, que no final de tudo, como diz Salomão, é tudo vaidade, é tudo vaidade. Então, é o perigo que nós corremos, é onde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração. É simplesmente nas coisas materiais, simplesmente por estar? Não, isso é errado, isso é equivocado. Então, quando nós planejarmos, meus irmãos,
quando nós planejarmos, minhas irmãs, para a nossa vida, sobretudo nesse ano que se inicia, o ano de 23, que nós tenhamos esse cuidado, que façamos os nossos planos não movidos pela cobiça, que façamos os nossos planos não movidos pela avareza, que façamos os nossos planos simplesmente não pelo desejo de ter, possuir, repito, inclusive em detrimento à nossa vida espiritual, à nossa vida com Deus, à nossa participação na sua obra. Então, devemos projetar para a nossa vida? Sim, devemos. Entretanto, a nossa motivação principal não deve ser possuir, não deve ser ter, não, muito pelo contrário, porque os recursos materiais, os recursos financeiros, eles não são um fim em si mesmo, não, muito pelo contrário, é apenas um acessório que pela providência de Deus nos é dado, para que assim a gente possa viver neste mundo, para que assim a gente possa cumprir com as nossas responsabilidades, para que assim a gente possa até mesmo adquirir, mas sempre com esse objetivo de glorificar a Deus e não nos desviarmos do seu plano em relação às nossas vidas. Então, em primeiro lugar, nós devemos ter cuidado. Nós devemos ter cuidado com o quê? Nós devemos ter cuidado com a avareza. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Em segundo lugar, há um segundo princípio, há um segundo conselho que a Bíblia nos dá quando nós projetarmos para as nossas vidas. Se de um lado a gente deve ter cuidado com a avareza, conforme nós vimos, por outro lado, nós devemos ter cuidado com a soberba. Em segundo lugar, nós devemos cuidar para nós não sermos soberbos. Veja o que diz o livro de Provérbios, no mesmo capítulo 16, só que no versículo de número 18. Provérbios 16, versículo 18. Olha só o que o autor sagrado aqui nos diz, olha só o que Salomão aqui nos ensina. Ele diz, Provérbios 16, 18: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. Então, soberba, em linhas gerais, é isso: é você ser presunçoso, é você ser altivo, é você ser orgulhoso. E a gente percebe a semelhança que acontece com a avareza, que a soberba acaba sendo também um outro resultado lá da queda, do pecado de Adão. Na verdade, foi aquilo que motivou, pelo desejo que Adão teve de ser igual a Deus. Então, conforme nós vemos aqui, a palavra de Deus é muito clara. Conforme nós observamos aqui, as Escrituras Sagradas, elas são muito enfáticas nesse sentido. O cuidado que eu, que você, que todos nós devemos ter em relação à soberba. E mais uma vez, meus irmãos, mais uma vez, meus amigos, quando nós olhamos o mundo ao nosso derredor, nós percebemos que é uma outra característica negativa que marca este mundo, que é o quê? A soberba. E a gente vê isso facilmente nos relacionamentos que nós temos com as pessoas. A gente vê isso facilmente quando nós ouvimos as pessoas que sempre procuram fazer a sua própria vontade, que sempre procuram se satisfazer, que sempre procuram se sobrepor em relação às outras. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, esse cuidado que nós também devemos ter. Por quê? Porque nós somos seres impotentes. Nós não vivemos por nós mesmos. Nós não somos autossuficientes. Não. A nossa vida, a nossa existência, a nossa manutenção vem direto da providência de Deus em relação às nossas vidas. A gente não sabe o que vai suceder conosco daqui a um minuto. A gente não sabe o que vai acontecer às nossas vidas no dia de amanhã. Então, quando nós elaborarmos planos para as nossas vidas, que nós tenhamos cuidado para que nós não sejamos soberbos a tal ponto que nós pensemos que nós temos o controle sobre tudo que acontece na nossa vida, a nossa saúde, a nossa existência, os acontecimentos que se dão ao longo da nossa trajetória aqui neste mundo. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, jamais. Mas aí a gente pode se indagar, mas aí a gente pode se perguntar, mas qual seria em si o remédio
para que nós não sejamos orgulhosos? Qual seria, assim, o antídoto para que nós não sejamos presunçosos, sobretudo quando nós planejarmos para as nossas vidas? Termos uma expressão, não só em termos de mente, mas também de coração. Não só em termos de coração, mas também em termos de prática. Ou seja, se Deus quiser. Tudo, meus irmãos, absolutamente tudo, minhas irmãs, que nós fizermos, que nós deixarmos de fazer, tudo que nós projetarmos em relação à nossa vida, seja um desenvolvimento na área empresarial, seja um desenvolvimento na área profissional, seja um desenvolvimento na área familiar, nós devemos colocar Deus sempre em primeiro lugar. Nós devemos nos sujeitar à sua vontade. Nós devemos nos sujeitar à sua providência em relação à nossa vida. Então, a questão não é eu quero, a questão não é eu desejo, mas se Deus quer isso para mim, se é a vontade dele em relação à minha vida. Na medida, meus irmãos, na medida, minhas irmãs, que nós nos comportamos dessa forma e que nós agimos dessa maneira, nós estaremos sendo sujeitos ao propósito e à vontade de Deus em relação à nossa vida. Então, tenha cuidado com a soberba, tenha cuidado com o orgulho. Projete, sim. Trace metas, sim. Trace objetivos, sim. Mas dentro dessa perspectiva, se Deus quiser, se Ele for à frente, se for do seu propósito, se concorrer da sua glória, eu irei fazer isto, aquilo outro. Assim devemos agir nós enquanto cristãos. Eu me lembrei aqui de um comportamento que existia e que era bem característica entre os puritanos, alguns séculos passados, quando eles escreviam as suas correspondências, colocando determinados propósitos, colocando determinados objetivos, no final das correspondências sempre existia uma expressão em latim, Deo volete, se Deus quiser. Então é assim também que nós devemos fazer, tudo para a glória de Deus, tudo em conformidade com a vontade do Senhor. Então veja, nós já vimos dois princípios que nós devemos considerar, dois cuidados que nós devemos ter quando nós traçarmos planos para as nossas vidas. O primeiro cuidado é que nós devemos cuidar para nós não sermos avarentos. Em segundo lugar, o segundo cuidado, que nós não devemos ser soberbos. Mas não só isso, seguindo as orientações bíblicas, nós temos alguns princípios que a palavra exige, algumas exortações que ela nos dá, para que assim a gente possa planejar para as nossas vidas. Em primeiro lugar, dentro dessas exortações positivas, a Bíblia nos manda, meus irmãos, minhas irmãs, que nós devemos projetar, que nós devemos traçar objetivos para as nossas vidas, em primeiro lugar, confiando no Senhor. Nós devemos confiar no Senhor. Abra aí, por favor, livro de Provérbios, capítulo 3. Olha só o que a palavra de Deus aqui nos ensina em relação a esse fato. Veja que ela proíbe que você seja soberbo. Veja que ela proíbe que você seja avarento. E que ela lhe exorta que você confie no Senhor. Confie os seus planos ao Senhor. Provérbios capítulo 3. Olhem só o que nos diz o versículo 5 e o versículo 6. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Diz o seguinte, olhem só. Provérbios capítulo 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Veja, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, nós somos exortados aqui. Fazemos o quê? A confiar. Na verdade, meus irmãos, a confiança é algo que deve nos caracterizar. Se você é salvo, se você é crente, constantemente você deve ser uma pessoa que confia em Deus. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você realiza. Em relação aos planos que nós fazemos, em relação aos projetos que nós traçamos, esse mesmo princípio, ele permanece. Esse mesmo princípio, ele existe. Por quê? Porque é assim que nós devemos fazer. Nós devemos a nossa vida a Deus.
Ele é soberano, Ele é autoexistente, Ele é todo-poderoso, e é nele que nós devemos confiar, para que assim Ele possa levar a bom termo tudo aquilo que nós projetarmos em relação às nossas vidas. Até porque, meus irmãos, até porque, minhas irmãs, quando a gente tem esse propósito, quando a gente tem esse comportamento de confiar a Deus os nossos planos, de confiar a Deus os nossos projetos, nós descansamos em relação ao alcance dos mesmos. Muitas vezes a gente acaba ficando ansioso, muitas vezes a gente acaba ficando aperreado, preocupado, porque a gente traça as nossas metas, os nossos planos, e aí fica se perguntando como é que isso vai acontecer, o que é que eu devo fazer, como eu devo agir, como se Deus não existisse. Não. Infelizmente, quando a gente tem esse comportamento, isso acaba sendo prejudicial em relação à nossa vida, porque a gente fica inquieto, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, será que vai dar certo? Será que vai ser assim? Mas quando você confia, não, você descansa, você espera, cumpre com a sua missão, cumpre com a sua responsabilidade e deixa Deus agir e cumprir o seu propósito. Então, a confiança ela é benéfica nesse sentido. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela nos faz descansar em Deus. Mas não só isso. Quando nós confiamos os nossos planos no Senhor, a gente persevera naquilo que Deus coloca no nosso coração, persevera naquilo que Deus coloca na nossa vida, em termos de projetos, em termos de objetivo, que a gente sabe que aquilo ali é a vontade do Senhor em relação a nós. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, a Bíblia nos exorta que nós devemos confiar os nossos planos a Deus, e nós devemos descansar no seu agir, no seu trabalhar, nas suas provisões, no seu auxílio, na sua capacitação, para que assim Ele nos encaminhe segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Então faça isso. Se você tem determinada meta, seja ela secular, seja ela espiritual, confie em Deus, confie nele, descanse nele. Se for da sua vontade, do seu propósito, para a glória do seu nome, Ele há de concretizar esse plano, esse objetivo, essa finalidade que porventura você tenha e tem em relação à sua vida. Então veja, em primeiro lugar, a gente não pode ser avarento. Veja, em segundo lugar, a gente não pode ser orgulhoso. Em terceiro lugar, a gente deve confiar os nossos planos a Deus. Mas não só isso. Em quarto lugar, meus irmãos, meus amigos, quando nós projetarmos para as nossas vidas, nós devemos crer na soberania de Deus. Nós devemos crer na soberania de Deus. E aí a gente pode se perguntar, mas o que é soberania? No seu sentido mais prático. O que é soberania de Deus no seu sentido mais direto? Meus irmãos, meus amigos, é o poder, é o direito que Deus tem de dominar sobre todas as coisas e de realizar tudo aquilo que Ele quer e realizar tudo aquilo que lhe apraz. E aqui você encontra um quarto recurso fundamental para que você possa planejar e planejar na sua vida. Sempre creia na soberania de Deus. Afinal de contas, o nosso Deus, Ele não criou o mundo e deixou o mundo ao seu próprio prazer. Não. O mesmo Deus que cria é o Deus que dirige. O mesmo Deus que cria é o Deus que controla. O mesmo Deus que cria é o Deus que tem todos os acontecimentos debaixo da sua vontade, inclusive aquilo que nós projetamos, aquilo que nós idealizamos em relação às nossas vidas. Porque se nós traçarmos os nossos planos, se nós traçarmos os nossos objetivos debaixo da soberania de Deus, a exemplo que acontece com a confiança, nós iremos descansar. Não há para que ver preocupado, não há para que ver angustiado. Não, se for do seu propósito, se for da sua vontade, Ele levará a bom termo aquilo que nós projetarmos e projetarmos em nossas vidas. Jamais, meus irmãos, jamais, minhas irmãs, pensemos diferentes, até porque a nossa vida, ela não é regida pelo acaso. A nossa vida, ela não é regida pela sorte. Não, é um Deus soberano que continuamente estende as suas mãos para as nossas vidas e que nos conduz das menores às maiores coisas, e não conduz simplesmente por conduzir, conduz para que a sua glória
ela venha a ser manifesta em relação às nossas vidas. Então tenha planos, sim. Tenha objetivos, sim. Idealize metas para a sua vida, sim. E faça debaixo da sua crença na soberania de Deus, na soberania do Senhor. É assim que a Bíblia ensina, é assim que a Bíblia nos exorta. Então, não percam a sequência. Nós vimos pelo menos 4 conselhos diretos, 4 princípios práticos que a Bíblia nos ensina quando nós traçarmos as nossas metas. Nós devemos evitar a avareza, nós devemos evitar a soberba, nós devemos confiar os nossos planos a Deus, e nós também devemos confiar na sua soberania. Mas eu queria destacar mais 2 outros princípios, eu queria destacar mais 2 outros conselhos que nós temos nas Escrituras Sagradas. Ou seja, em quinto lugar, que nós, meus irmãos, minhas irmãs, ao traçarmos planos para as nossas vidas, que nós não dispensemos os bons conselheiros. Que nós não dispensemos os bons conselheiros. Conforme nós temos na palavra de Deus, acolher conselhos é uma prática que é exortada pela palavra de Deus. Mas não só isso, de acordo com o ensinamento da palavra, quem acolhe os bons conselhos é tido por uma pessoa sábia, uma pessoa que tem sabedoria, uma pessoa que tem inteligência. Então, se isso acontece no sentido geral, também vai acontecer no sentido específico. Ou seja, quando nós estivermos projetando, quando nós estivermos idealizando para as nossas vidas, é sempre prudente, é sempre correto nós ouvirmos o que pessoas sábias, ouvirmos o que pessoas maduras, ouvirmos o que pessoas experientes elas nos têm a dizer. A gente sabe que, humanamente falando, somos um tanto quanto resistentes para acolher conselhos. Talvez seja por causa disso que a Bíblia defina uma pessoa sábia como aquela pessoa que acolhe conselhos. Contudo, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente estuda as Escrituras Sagradas, a gente vê várias exortações nesse sentido, que nós devemos atentar para os bons conselhos, para que assim nós sejamos bem-sucedidos naquilo que nós fizermos. Olha só no livro de Provérbios, eu queria que nós passássemos por algumas passagens, para que isso pudesse ficar claro, nítido nas nossas mentes, nos nossos corações. Abram aí, por favor, Provérbios 24. Veja o que Deus nos ensina em relação a isso. Ouça os bons conselheiros, ouça as pessoas maduras, e assim trace para a sua vida, suas metas, seus objetivos. Olhem só, Provérbios 24, versículo 6. Diz o seguinte, com medidas de prudência, veja, farás a guerra. Olha só como o texto é complementado. Na multidão de conselhos está o que? Está o que na multidão de conselhos? A vitória. Então muitas vezes nós somos derrotados na nossa vida, somos frustrados, somos decepcionados porque nós fechamos os nossos ouvidos para os conselhos. Aí a derrota é certa. E mais, Provérbios capítulo 20, voltando um pouco, Provérbios capítulo 20, olha só o que nos diz aqui o versículo 18. Olha só, como a palavra de Deus é clara, mostrando essa questão de você elaborar planos seguindo os bons conselheiros. Veja o que diz aqui, Provérbios 20, versículo 18. Os planos, veja, mediante os conselhos tem bom êxito, faze a guerra com prudência. Então, mais uma vez, a vitória atrelada ao acolhimento de conselhos. Mas não só isso, voltem aí, Provérbios capítulo 11, versículo 14. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Olha só o que nos diz aqui a palavra de Deus nesse sentido. Olhem só. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Mais uma vez. E por fim, Provérbios capítulo 15, versículo 22. Olhem só o que nos diz. Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos,
mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Mais uma vez fica contrastada a situação. Então, meus irmãos, que nós façamos planos, que nós projetemos para a nossa vida, mas que nós ouçamos as pessoas, que nós possamos dar espaço para que outros que tenham uma outra visão possa dar o seu entendimento sobre aquilo ali que nós desejamos, sobre aquilo ali que nós estamos idealizando. Será que é pertinente? Será que é correto? Então que nós possamos ter essa sensibilidade e não querer fazer as coisas da nossa própria forma, do nosso próprio jeito, porque assim nós estaremos dando passos bem largos para a derrota, para o fracasso. Então, não seja avarento, então não seja soberbo, então confie em Deus, creia na sua soberania, não dispense os conselheiros e, em último lugar, em sexto e último lugar, planeje de conformidade com as Escrituras Sagradas. Planeje de conformidade com as Escrituras Sagradas. Meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia é a regra única e suficiente que nós temos, não só em termos de crença, naquilo que eu devo crer, mas também em termos de prática, naquilo que eu devo fazer. E com toda certeza, meus irmãos, com toda convicção, minhas irmãs, a Bíblia, nos dará diretriz daquilo que a gente deve fazer ou não, naquilo que nós projetarmos para as nossas vidas. Ela é lâmpada para os nossos pés, como nos diz o salmista lá no Salmo de número 119. Então, quando nós planejarmos para as nossas vidas, quando nós idealizarmos, seja a área que for, em primeiro lugar, a gente tem que ter essa sensibilidade e fazer uma pergunta que é básica: o que a Bíblia diz acerca disso? Será que é algo lícito? Será que é algo virtuoso? Será que é algo que no final vai redundar glória para o nome do nosso Deus? Se a resposta for sim, você já tem aí um primeiro subsídio para poder fortalecer aquilo que você está idealizando. Mas se porventura a Bíblia proibir, acabou, não tem mais o que seguir. Então, enquanto crentes, nós devemos ter esse cuidado. Enquanto crentes, nós devemos ter essa responsabilidade de ver a Bíblia não só como um livro meramente religioso, mas como um livro instrutivo que nos dá a orientação do que fazer ou não na nossa vida, do que desejar ou não na nossa vida, para que assim nós sejamos e sejamos bem-sucedidos. Porque na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, se nós tivermos esse comportamento, se nós formos sensíveis, se nós nos sujeitarmos às orientações bíblicas, de fato, nós temos da parte de Deus a promessa que de uma forma ou de outra, num sentido ou noutro, Deus ele vai fazer prosperar aquilo que nós estamos intentando. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe claramente essa relação de sujeição à palavra de Deus, de obediência àquilo que ela nos diz, com aquilo que a gente vai fazer em termos de você ser próspero, em termos de você levar a contento aquilo que você está desejando. Só dois exemplos em relação a isso aí, que são bem fáceis, bem conhecidos, mas que muitas vezes eles acabam sendo esquecidos em relação às nossas vidas. Abram aí, por favor, dois textos bem rapidinhos. O primeiro deles, livro dos Salmos. Olha só como o salmista, ele abre o livro dos Salmos, Salmo 1, e ele atrela a questão de nós observarmos a palavra do Senhor, com nós sermos bem-sucedidos naquilo que nós realizarmos. Existe essa ligação que é direta. Salmo 1, no caso, versículos 2 e 3. Olha só o que nos diz aqui o autor sagrado. Ele fala em relação ao comportamento que o servo de Deus tem, em relação de ter prazer na lei de Deus e os desdobramentos práticos em relação à sua vida. Aí no verso 2 ele fala: antes, falando do crente, o seu prazer está na lei do Senhor. E ele segue: e na sua lei medita de dia e de noite. Aí no versículo 3 vai ter o resultado da pessoa que se relaciona com a palavra. Ele fala: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas,
que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e veja, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então isso é válido para nós, meus irmãos, é válido para os nossos planos, para os nossos projetos. Se nós estamos fazendo em consonância com a palavra, de acordo com os ensinamentos bíblicos, nós devemos ter essa ciência que Deus vai fazer prosperar a obra das nossas mãos, e o contrário também vai ser realidade, o contrário também vai ser verdade. Veja um pouco antes o que Deus diz a Josué, dentro de uma realidade nova que ele estava vivendo, quando ele iria passar a liderar o povo de Israel, dentro da peregrinação até chegar na terra prometida. Na verdade eles já estavam prestes a chegar à terra prometida, e lá no capítulo 1, também, um texto conhecidíssimo nosso, olha só a promessa que Deus deu a Josué, da sua relação com a palavra, e os resultados práticos que isso iria gerar na sua vida. Ele falou, Deus, para Josué, Josué capítulo 1, versículo 8, Josué capítulo 1, versículo 8, ele diz, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado em fazer, veja, segundo tudo quanto nele está escrito. Olha a consequência no final, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Mais uma vez, relação obediência, relação ser bem sucedido. Então, meus irmãos, nós temos esses 6 conselhos, nós temos essas 6 diretrizes que a palavra de Deus nos dá quando nós projetarmos para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós devemos cuidar de 2 coisas: o cuidado com a avareza, o cuidado com a soberba. Em segundo lugar, quais são as atitudes que nós devemos ter em termos de ação positiva? Nós devemos confiar em Deus, nós devemos descansar na sua soberania, nós devemos ouvir os bons conselheiros, nós devemos realizar planos segundo a palavra do Senhor. É assim que os nossos planos, eles vão ser corretos. É assim que os nossos planos, eles vão estar segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. É assim que a gente vai chegar no final de mais um período e a gente vai ter muitas razões, muitos motivos pelos quais nós iremos agradecer a Deus, de coisas que nós avançamos na nossa vida, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida sentimental, seja na nossa vida empresarial, seja na nossa vida espiritual, porque é assim que a palavra de Deus, ela nos ensina. Então, se você já fez os seus planos, se você já traçou o seu projeto para 2023, passe cada um desses planos por esses filtros, o filtro da soberba, o filtro da avareza, a confiança em Deus, o descanso na sua soberania, escutar bons conselheiros, se sujeitar à sua palavra, para que aí sim você possa ter projetos que venham glorificar o nome do Senhor. Se porventura você não fez ainda seus planos, se porventura você ainda não fez as suas metas, que você use esses princípios, confiando em Deus, descansando na sua graça, tendo consciência que Deus estará com você e que Ele vai conduzir a sua vida e Ele vai levar a contento aquilo que você está idealizando no seu coração. Por quê? Porque você está se sujeitando à sua palavra. Façamos isso, meus irmãos, façamos isso, minhas irmãs, e assim nós sejamos tidos como pessoas sábias, como pessoas obedientes, como pessoas sujeitas, como pessoas que levam Deus a sério e que se submetem a tudo aquilo que Deus, Ele nos ensina em sua palavra. E repito, para que nós sejamos bem-sucedidos naquilo que nós fizermos, porque nós estamos fazendo segundo as orientações de Deus, nós temos como objetivo a glória do seu nome e vamos fazer na sua dependência. Então, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, que esse Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que nós possamos atentar para esses 6 princípios, para que assim projetemos planos, idealizemos metas e o façamos para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.